E aí, pessoal, um assunto que vem conversando muito na rede é sobre a questão de estratégia de venda. Eu venho muito com o cliente que está conversando sobre a questão de estratégia. Toda empresa ela tem o objetivo de vender mais, obviamente. Mas assim, como é que a gente consegue chegar nesse faturamento? O que eu sempre converso com meus clientes ou com meus amigos? Eu disse, sempre gere um objetivo, gere uma meta. Então, quando eu penso em faturamento, principalmente para o ramo de material de construção, eu posso fazer a seguinte função, tá? Faturamento vai ser igual ao fluxo de pessoas que entram na loja, multiplicado pela taxa de conversão, que seja a eficiência do meu vendedor na loja, multiplicado pelo ticket médio que cada cliente compra. O que eu quero dizer com isso? Que o faturamento é um conjunto de 3 ações específicas. Primeiro, eu preciso ter o cliente precisa se deslocar até a minha loja, né? Então, aí eu posso dizer que essa responsabilidade é do marketing, então o planejamento do marketing é para gerar demanda, né? O marketing nada mais é do que gerar negócio, gerar demanda, gerar pessoas, com a estratégia adequada em relação à comunicação, público-alvo, para que a gente consiga ter um cliente adequado na nossa empresa, na nossa loja. Quando eu falo taxa de conversão, aí eu estou falando da equipe de vendas. No material de construção, diferente do alimento, a maioria da venda ela é feita de forma assistida. Eu tenho um vendedor que está lá operando para poder atender o cliente para poder vender. Por quê? Porque a gente compõe cesta. O cliente ele vai ter uma necessidade, de repente, uma louça para trocar, só que o vendedor ele vai resolver o problema do cliente com toda a solução. Então ele vai saber que para trocar a louça ele vai ter que usar um kit, ele vai ter que ter um assento sanitário, ele vai ter que ter um kit de vedação, que eu falei anteriormente. Então ele precisa compor a cesta do cliente. Então o papel do vendedor é atender o cliente, é converter. O cliente teve um problema, o vendedor vai lá e finaliza, resolve esse problema do cliente. E quando a gente fala do ticket médio, aí eu posso dizer que os 3 são responsáveis, tanto o marketing, quanto a equipe de vendas, e eu vou incluir o departamento de compras. Quando eu falo do marketing, eu quero explicar que o marketing tem a ver com o ticket médio. A comunicação ela é associada ao perfil do produto que você quer vender. Então imagine que eu vou fazer uma campanha promocional que eu vou estar fortalecendo lâmpada. Lâmpada. O que vai acontecer? Provavelmente eu vou ter uma grande quantidade de operações, mas com um cliente que está disposto a pagar um ticket médio menor. Se eu fizer uma campanha de banheiro, né, para reformar todo o banheiro, então provavelmente eu vou ter uma quantidade de operações menor, mas com ticket médio maior. Então o marketing está associado. Quando a gente fala de estratégia para a comunicação da matéria de construção, eu sempre digo, no caso do marketing, ele vai associar 2 estratégias. A primeira que gera operações e a segunda que gera ticket médio. Ou seja, ele vai ter uma comunicação para gerar muito volume de cliente e vai ter uma operação para poder buscar aumentar o ticket médio. Então, vão ter campanhas que vai fortalecer isso. Quando eu falo também do ticket médio para o vendedor, se o vendedor ele não está treinado, se ele não acompanha a cesta do cliente, então o trabalho foi todo jogado no lixo. A gente acaba trazendo o cliente e a gente acaba não conseguindo fazer essa conversão. Então é importante, nesse caso, o vendedor ter treinamento sobre produtos, treinamento sobre soluções, que não basta apenas o cara entender do impermeabilizante, mas ele tem que entender da parte da obra toda que é utilizado o impermeabilizante. A mesma coisa da argamassa, a mesma coisa para o material elétrico, para o hidráulico, ele tem que entender de solução, para que a gente consiga melhorar o ticket médio. E onde entra compras? O que o cliente vai comprar? Produto, né? Então, se compras ela não está em sintonia, se ela não consegue comprar a solução, provavelmente ele vai ter rupturas. E com rupturas, a gente não consegue fazer a questão da conversão adequada, consegue ter o ticket médio adequado. Então, quando a gente pensa em estratégia de venda, a gente pensa o seguinte: o nosso objetivo é faturar, então eu preciso gerar fluxo, eu preciso ter taxa de conversão, eu preciso matar, eu preciso fechar esse fluxo, e eu preciso fazer com que o cliente compre um determinado ticket médio específico. Então,
Não é simplesmente dizer, eu quero vender 1 milhão, eu quero vender 200 mil, eu quero vender 300 mil, tá? Eu quero vender 200 mil e eu quero vender quantas operações? Quantas operações eu quero fazer? Eu quero vender 200 mil, mas para qual ticket médio que eu quero chegar? E aí vai toda a estratégia de compras, a partir de treinamento de venda e a questão da comunicação de marca. Então, pensou em fazer uma campanha, pensou em estratégia, pensou em comunicação, pensa nessa função, tá? Faturamento, fluxo, taxa de conversão e tempo. É normal as empresas não medir fluxo, né? Então já mede a eficiência desse resultado, que nada mais é que quantidade de vendas, que é a quantidade de operações realizadas. Então, pensa, fechou a quantidade de operações, fechou a questão do ticket médio, aí você consegue chegar no objetivo que você quer. Não é simplesmente dizer que eu quero chegar a um determinado número e eu não elaborar um planejamento mínimo que seja para poder chegar no número. Isso é só para tirar a dúvida de vocês e aí qualquer coisa, tamo junto, beleza? Vamos embora. No próximo eu vou abordar um outro assunto para todo mundo ter um pouco mais de conhecimento. Vamos lá, matéria oposição, vamos ver dele.